Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler 1 Timóteo capítulo 5 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Vamos para a leitura? Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs com toda a pureza, das viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Então, antes de a gente continuar aqui, a primeira coisa que a gente vê já é que existe uma preocupação do apóstolo Paulo em que as mulheres viúvas, as mulheres com necessidades, elas tenham uma atenção especial. Existe sim uma preocupação. As mulheres viúvas e aquelas que os homens mais velhos também, aqueles que ali o homem idoso tem que cuidar dele como pai, e também as mulheres idosas como mães, né? Então, em uma cultura em que vamos jogar a pessoa no asilo e deu, não, cuidar da pessoa, né? E isso é bênção, irmão. Isso traz bênção. Uma vez aquela pessoa cuidou da gente, agora a gente cuida daquela pessoa. Então essa é a grande verdade. Evidentemente que tem pessoas que trabalham, não vão conseguir ficar o dia inteiro lá. Mas assim, a família de uma pessoa deve cuidar das pessoas idosas. Porque isso é bíblico, tá bom? E a gente tá vendo aqui, né? É bíblico, é cristão e a gente tem que se preocupar com isso também. Vamos lá. Das viúvas. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então veja aqui, irmãos, primeira coisa que a gente vê aqui, ele está dando aqui um conselho sobre como cuidar das pessoas idosas, pessoas viúvas. Primeiro, sobre as pessoas idosas, Paulo deixa claro que as pessoas idosas, elas devem ter um cuidado especial, inclusive de quem é neto. Não é só honrar pai e mãe, é honrar também as pessoas mais velhas, idosas. Por quê? Porque, sim, primeiramente honrar pai e mãe, ok? Mas as pessoas idosas, Deus tem um carinho especial por elas. As viúvas, as pessoas que perderam pessoas queridas, Deus tem um carinho especial por essas pessoas, tá? E a gente vê também a questão aqui de como tratar as mulheres que daí, beleza, ficaram viúvas, mas foram pro mundão. Aí Paulo repreende isso. Então a mulher que é viúva, que tem que se dedicar então ao quê? A palavra de Deus. E deve ser cuidada, né? Deve ser cuidada por aqueles que estão à sua volta. E que isso não seja só um discurso, não, mas que seja uma verdade, tá bom? Olha só, versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Você já viu aquela pessoa que vai na casa das pessoas para fazer asneira e coisa assim? A Bíblia fala dessas pessoas aqui. E a gente tem que ter um tratamento, tem que dizer, olha, aqui não dá isso aqui. É claro que a gente não vai ser religioso, não, vou expulsar as pessoas da minha casa. Não, mas a gente tem que ter bom senso, né, irmão? E a gente vê aqui que a gente vai entender isso aqui, ó. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Então, Paulo dá uma dica, até vou ler aqui o meu comentário, né? Paulo dá uma dica de como as viúvas devem viver, que casem, criem filhos
sejam donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência às viúvas mais novas. Então, a viúva é mais velha, beleza, a gente cuida dela, leva ela, instrui ela na palavra de Deus. As mais novas, Paulo dá um conselho para elas casarem de novo. A mulher que o marido da mulher morreu, ou o marido que a mulher morreu, ele é livre no Senhor para casar de novo. Versículo 15. Pois com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, é verdade, irmãos, que a igreja deve socorrer a viúva? É verdade. Mas, primeiramente, este amparo deve vir da família, tá? Ele não deve vir da igreja somente, mas da família. A família que cuidou da pessoa até aqui é a família que deve continuar cuidando. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Quantas famílias a gente vê hoje que o avô, a avó ficam solteiros. E aí o que os netos fazem, os filhos fazem? Nunca mais visitam esse avô ou deixam no asilo lá. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Mas a verdade de Deus é que Ele quer que nós cuidemos das pessoas que um dia cuidaram da gente também, tá bom? Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né, irmãos? Mas no geral, Deus quer que sim, a gente tenha temor de Deus e beleza, a pessoa ficou viúva, que ela tem um carinho especial pela família, né? Ela não pode viver desamparada, seja quem for. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, Deuteronômio 25:4. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário, Mateus 10:10, Lucas 10:7. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, como está lá também em Deuteronômio 17:6 e 19:15. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Veja, sobre a questão do presbítero lá, a questão do homem que está ali ensinando, né, na igreja, a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse, inclusive, é digno de duplo honorário. Então, duplo honorário é realmente ter um salário melhor. Não é uma regra geral hoje, mas o ideal seria que aqueles que pregam o evangelho vivam somente do evangelho, da missão de levar o evangelho. E claro que às vezes em algumas situações isso se torna um pouco mais difícil por questões financeiras de muitas igrejas. Mas o ideal é sim que aquele que prega o evangelho que viva do evangelho e aquele que ensina que seja honrado por ensinar a palavra de Deus, tá bom? Versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém se imponha precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, aqui Paulo dando conselho para os líderes da igreja. Versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não pode ocultar-se. Então a gente vê um Deus que se preocupa, né? E a gente vê um Paulo que se preocupa com Timóteo e diz: olha, Timóteo, faz o seguinte, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Porque Timóteo tinha algumas enfermidades, tá? Bom, então o vinho ele era usado sim como um tratamento também. É bom para o estômago, enfim, para questão ali, né, da enfermidade deles ali. Verdadeiramente Deus não é contra tomar vinho ou bebida alcoólica. O problema está no embriagar-se. Evidentemente que em muitos ambientes onde a pessoa viveu um caso de alcoolismo, em alguns ambientes algumas pessoas podem não ter maturidade. Se você não tem maturidade,
nem chegue perto. Mas eu acredito que Paulo aqui estava lidando com alguém que era maduro nesse sentido e tudo certo. Amém, irmãos? Senhor Deus, Pai, obrigado pela palavra de Deus. Pai, obrigado por cada um que está lendo isso aqui comigo. Amanhã vamos ler 1 Timóteo capítulo 6 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Um abraço, meus irmãos, e até amanhã.